A gente estava falando aí de divisibilidade MMC e MDC, faltou eu falar com vocês sobre MMC e MDC. Então vamos lá, ó. Primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, ó, é como que a gente vai achar MMC e MDC. Vou falar de uma maneira bem resumida, porque acredito que todo mundo aqui já viu, já sabe o que se trata de cada um desses tópicos, ó. Mas o que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, e o MDC, obviamente, ó, é o máximo divisor comum. Tudo bem? Então é o máximo divisor comum. O que cada um deles significa? Quando a gente vai pegar uma lista de números, a gente tem os múltiplos e os divisores. O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando a gente for listar os múltiplos, por exemplo, quais são os múltiplos de 3? A gente tem 3, 6, 9, 12, 15. São os números que a gente vai multiplicando por 3, vai somando de 3 em 3. A gente tem os múltiplos de 3, né? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Esses são os múltiplos de 3. Os múltiplos de 2, a gente tem 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, e assim por diante, Então, a gente tem vários múltiplos desses números, e eu sei que eu tenho infinitos múltiplos, né? Vai desde o meu número inicial até o infinito, né? A gente tem infinitos múltiplos. Eu vou falar que o MMC é o menor desses múltiplos que está em comum, entre dois números ou mais. Então, por exemplo, entre os múltiplos de 3 e de 2, a gente tem, por exemplo, que o 6 é o menor que é comum aos dois, tanto ao 3 quanto ao 2. Então, vamos escrever isso, ó. Então, por exemplo, ó, se eu fosse fazer uma lista com os múltiplos de 2, ó, só explicando rapidamente aqui para vocês, ó. Se eu for fazer uma lista com os múltiplos de 2, ó, quem são os múltiplos de 2, ó? É 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 2, que é 4, 2 vezes 3, que é 6, 8, isso aqui vai seguir, 10, 12, isso aqui vai seguir. Um exemplo, né? Se eu fizer a lista com os múltiplos de 3, por exemplo, olha lá, ó, quem são os múltiplos de 3? É 3, 6, 9, 12, 15, e isso aqui vai seguir, assim por diante, ó. Vocês podem perceber, ó, que tem alguns dos múltiplos que são comuns, tanto ao 3 quanto ao 2. Então, olha lá, ó. O 6 é um número que é comum tanto ao 3 quanto ao 2. O número 6 ele é comum ao 3 e ao 2. Bacana? O número 12 ele é comum tanto ao 3 quanto ao 2. Então, são comuns. Esses números eles são múltiplos comuns dos dois. Tudo bem? Então, a gente tem números que são comuns entre eles, que são múltiplos tanto do 3 quanto do 2. O que é o mínimo múltiplo comum? Ó, de todos os múltiplos comuns, eu quero o menor deles, eu quero o mínimo, tudo bem? Mínimo que é a mesma coisa que menor. Então, aqui a gente pode perceber, ó, que de todos os comuns, ó, o menor deles, ó, o MMC, entre 2 e 3, vai ser o 6. Acredito que todo mundo já viu isso, mas eu estou comentando rapidamente para vocês entenderem melhor como que funciona isso, tudo bem? E no caso do máximo divisor comum? Um exemplo, ó, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum é bem análogo, tudo bem? O máximo divisor comum é bastante análogo ao que a gente está comentando anteriormente para o mínimo múltiplo comum. Só que eu vou pegar o máximo, eu vou pegar o maior dos divisores que estão em comum. Então, o que eu vou pegar aqui? Ó? Eu vou pegar, por exemplo, 2 números, 3 números, vou listar todos os divisores desse número, todos os números que dividem ele, e aí eu vou pegar só os que estão em comum. Aí, de todos que estão em comum, todos que são iguais, nas duas listas que eu fizer, eu vou pegar o maior deles como sendo meu MDC. Então, é isso que eu estou falando. Ó. De todos os divisores comuns, eu quero o máximo, eu quero o maior deles, né? Eu quero o maior deles. Então, vamos dar um exemplo aqui rapidamente, ó. Acho que é mais prático a gente fazer nas questões, mas vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, quem são os divisores de 24? Ó, os divisores de 24 é o número 1. Divisor de 24, o número 2 é divisor, o 3 é divisor, o 4 é divisor, o 6 é divisor, quem mais? Ó? O 8 é divisor, o 12 é divisor e o 24 é divisor. Bacana. O que mais? Quem são os divisores, por exemplo, do 36? Ah, os divisores do 36. O 1 é divisor, o 2, o 3, o 4 o 6 Aí depois do 6, a gente tem aqui também o número 9, que é divisor. A gente tem também, além do número 9, o número 12. A gente tem o número 18 e a gente tem o número 36.
Então vocês podem perceber, ó, que tem alguns números aqui, ó, que são comuns, que aparece tanto em uma lista quanto na outra. Olha lá, ó, o número 1 é divisor tanto do 24 quanto do 36. O número 2 é divisor tanto do 24 quanto do 36. O 3 também, ó, tanto do 24 quanto do 36. O 4 também. Então vocês podem ver, ó, que tem vários números incomuns, ó. O 12 também, ó. Então tem vários caras aqui que são incomuns, mas eu não quero qualquer número que é comum, qualquer número que está dividindo em comum. O que eu quero? Eu quero o maior deles, eu quero o máximo, o cara que está mais ali no topo, o máximo. Qual desses números aqui incomuns que eu circulei que é o máximo? Quem é o máximo divisor comum entre o 24 e o 36? A gente pode olhar por essa tabela que o máximo tem que ser o número 12. Tudo bem? O maior dos números que divide tanto o 24 quanto o 36 é o número 12. Bacana?